Um diretor da Organização Mundial da Saúde dizendo que se uma criança não for viver para se tornar um adulto saudável e plenamente desenvolvido e produtivo, não tem por que ele existir. Isso é minimamente compatível com a visão cristã de ser humano, com a dignidade intrínseca de todos os seres humanos? E esse diretor da OMS disse isso, o Monsenhor Sanaúra nos mostra. Vamos ver juntos, vamos estudar e ver essas realidades tão fundamentais para o cristianismo. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz Mel. E nós estamos juntos para enfrentar esses desafios do século XXI para o cristão. Estamos vendo a mentalidade da elite globalista, dessa mentalidade que dirige a ONU e outras. Os desafios e o anticristianismo intrínseco deles, a desvalorização, hoje nós vamos ver como a valorização da vida está submetida a outros bens que não deveria estar. Como, em específico, a vida em si mesma é desvalorizada para ser só valorizada a vida útil, a vida forte, a vida produtiva. Né? E o quanto que uma vida que não preencha esses requisitos é desvalorizada. Né? Estamos vendo que a elite globalista e todo esse grupo de pessoas que hoje ocupa a ONU e essas instituições a ela vinculadas, como a Organização Mundial de Saúde, a OIT, a Unesco, a Unicef, enfim, estão com esse ideário que é incompatível com o cristianismo, por isso que é um desafio para o cristão entender isso e saber se posicionar e se dar conta e transmitir que para o cristianismo não é assim e para os cristãos não podem admitir certas práticas. Hoje nós vamos ficar mais com o Monsenhor Juan Cláudio Sanaúra, o Poder Global e Religião Universal, falando sobre a substituição, na verdade, da moral e da ética cristãs por um sentimentalismo, a ponto de se a ética cristã ela está baseada na razão, na busca da verdade, e aí você consegue, com isso, estabelecer limites, você consegue estabelecer objetivamente fortes pontos bons que precisam ser apoiados e coisas ruins, enquanto que se você se deixa levar pelo sentimento, pela sensação, você não tem segurança nenhuma de que está fazendo o bem e de que não está causando um mal. E o sentimento hoje ele pode estar de uma maneira, amanhã de outra. E então o que hoje é considerado certo, amanhã pode não ser mais. Você pode se colocar, não, é isso que é, hoje as pessoas estão sentindo isso. Não, mas amanhã tudo muda e aquilo que você imaginava que seria não será mais. E bem, quando nós lemos o Bertrand Russell aqui, que é um grande guru dessa elite globalista, isso aqui, a perspectiva científica do Bertrand Russell, ele diz, não, como que uma elite científica, uma elite política, ela tem que controlar o mundo todo, tem que controlar todas as pessoas. E existe as pessoas que fazem parte dessa elite, vão tomar as decisões, e a classe trabalhadora, ela vai trabalhar, ela vai realizar atividades, mas não vai ter poder de decisão. Agora, eles querem que ele tenha uma vida boa, essa classe trabalhadora. Exatamente como acontece no admirável mundo do Aldous Huxley. Mas é uma vida boa sem livre-arbítrio, né? É só para realizar as tarefas do dia ali, mas não são pessoas capazes de decidir. E quem não se encaixar nesse esquema de mundo, não tem por que viver. Não vale a pena viver. Essa é a conclusão. O Monsenhor Sanaúra, ele diz o seguinte, no início do capítulo 2 do livro dele. O culto irracional dos desejos descartou as razões morais objetivas, rejeitando a existência de uma natureza comum a todos os seres humanos. Rejeitando a ideia de uma natureza comum a todos os seres humanos. Rejeitando a ideia que todos os seres humanos têm a mesma natureza, a mesma dignidade. Isso que faz a elite globalista, ou a ideia da elite globalista, e esse ideário que está à frente da ONU. O uso da razão foi substituída pela intensidade dos sentimentos e desejos. Aí ele vai falar de essas afirmações, possibilitando clonagem humana e tal. Então ele vai falar do paradigma da saúde e vai falar... vai dizer o seguinte. Foi adotado pela Organização Mundial da Saúde em 1992 e imposto aos países membros da ONU. É a aplicação do princípio do custo-benefício à saúde.
Hiroshi Nakajima, então diretor-geral da OMS, dizia: as diferenças biológicas e genéticas das pessoas podem limitar o seu potencial de saúde. Então vamos por partes. Veja, como as pessoas podem ficar doentes, nós temos que fazer intervenções na biologia, na genética das pessoas, para evitar isso. Veja que já é essa ideia de manipular geneticamente as pessoas. De não deixar as pessoas serem aquilo que elas deveriam ser. E logo se virá que, se não tiver uma determinada, aspas, qualidade genética, poderá ser descartado. Vamos ver o que ele vai dizer a seguir. Por exemplo, a sobrevivência, esse é o Hiroshi Nakajima, então diretor da OMS em 1992. A sobrevivência infantil, pouco sentido teria para uma criança sobreviver à poliomielite por apenas um ano para morrer de malária no ano seguinte, ou não ter um crescimento que lhe permita chegar a ser um adulto saudável e produtivo. Se a criança não tiver condição genética de ser um adulto saudável e produtivo, não adianta. E não adianta uma criança que tem vários problemas, vai ter poliomielite, mas depois vai ter malária, não adianta passar por isso. Na visão cristã, não é assim. Se você é um ser humano, você tem um valor e uma dignidade intrínseca. E se você for acometido de alguma doença, você não perde essa dignidade. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode sofrer um acidente e daqui a pouco perder a capacidade física ou a capacidade intelectual. E aí deixou de ser humano. Pode ser descartado. Essa mentalidade do senhor Hiroshi Nakajima, ele pergunta: do que adianta viver, mas não chegar a ser um adulto saudável e produtivo? O senhor Sanaúra diz assim: os adultos, aspas, saudáveis e produtivos são os únicos que terão lugar na nova sociedade, a sociedade da nova ordem mundial, que essa elite globalista quer. Então ele vai falar das manipulações dos sistemas nacionais de saúde, das legislações para os planos de saúde, porque se quer isso, se quer que só quem seja produtivo viva. Não é assim, nós somos seres humanos. Inclusive, a incompatibilidade disso com a mentalidade cristã, com a ética judaico-cristã, é ressaltado pelo próprio Nakajima. Ele declara: a ética judaico-cristã não poderá ser aplicada no futuro. A ética judaico-cristã é essa ética de que todo ser humano tem uma dignidade intrínseca e um valor por si mesmo, porque é a imagem e semelhança de Deus, não poderá ser aplicada. Essa é a mentalidade que está na frente da ONU. Aí vai dizer o Monsenhor Sanaúra mais que está parecido com a reforma que o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, queria para o sistema de saúde dos Estados Unidos, que inclui aborto sem restrições financiado com recursos públicos, eutanásia disfarçada, por meio de limitação de consultas médicas, medicamentos e cuidados necessários para doentes crônicos, desde crianças com síndrome de Down até doentes de câncer, bem como para idosos e veteranos de guerra. Negação do direito à objeção de consciência para os profissionais de saúde que não queiram se envolver nessas práticas. Ou seja, você é profissional de saúde católico, não quer trabalhar pessoalmente num aborto ou numa eutanásia, você não pode. Você é obrigado a participar. Controle quase exclusivo por parte do governo quanto às apólices de seguro de saúde, criando comitê de saúde, enfim, controlando também toda essa parte. E aí o Monsenhor Sanaúra diz que a própria definição de saúde da OMS, que ele diz que está à luz da hermenêutica da cultura da morte, que São João Paulo II denunciava, é em si mesma ambígua e perigosa. A OMS diz que a saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de doença. Alcançar esse bem-estar biopsicossocial, qualquer capricho poderia ser reconhecido como parte do direito à saúde. Então, para a saúde da mãe, por exemplo, o exemplo de que o Monsenhor Sanaúra fala, você poderia colocar como uma exigência para a saúde da mãe o direito ao aborto. Então, diante de tudo isso, o que salta aos nossos olhos é essa desvalorização da pessoa. Vejam, tudo começa com aquela ideia que parece maravilhosa. Vamos criar uma sociedade sem problemas? Vamos fazer com que a evolução da ciência, a ciência impere. Vamos tirar coisas da religião, vamos tirar a ética cristã e vamos deixar que a ciência impere. Parece bom, né? E a ciência vai acabar com as doenças, vai acabar com as dificuldades das pessoas, e todos vão ser mais felizes, e não vai mais haver pessoas com sofrimento. Mas daí a pouco nós começamos a ver que os meios para se alcançar essa situação de pessoas sem sofrimento, dali a pouco é eliminar essas pessoas antes de nascerem. É cortar geneticamente, cortar
por intervenções antes do nascimento, a possibilidade de vir a existir. Quando nós somos cristãos e vemos que toda a vida humana tem valor, nós somos contra essa ideia de, não, se você não der condições biopsicossociais, condições de uma determinada situação social para a criança nascer, é melhor que ela nem nasça, é melhor que ela nem exista. O quanto nós estamos sendo desumanos. Na verdade, se nós formos olhar, talvez todas as pessoas que nasceram no tempo antes de Cristo, nenhuma delas preencheria essas condições biopsicossociais. Dizendo de outra maneira, se nós formos aplicar essa ideologia que está à frente da ONU à humanidade de outros tempos, a humanidade teria sido extinta. Teria sido dito, olha, é melhor que não exista nenhuma pessoa, nenhuma dessas pessoas é melhor que elas não existam, porque elas vão passar por muitas dificuldades. Mas o ser humano se realiza quando ele enfrenta as dificuldades, quando ele passa por as dificuldades, quando ele cresce, quando ele luta, quando ele supera. Isso vale também para doenças, isso vale para contrariedades em relação ao meio ambiente, em relação ao ambiente em torno. Ah, não, estou numa região desértica, estou numa floresta, Não, mas aí o ser humano consegue mudar esse ambiente à sua volta para torná-lo de hostil a harmônico com a presença do próprio ser humano. Então, as pessoas não deixam de ter valor porque não são geneticamente perfeitas. Pessoa que está com um problema genético não vai ter os membros, os braços e pernas plenamente desenvolvidos. Ou então, sei lá, vai ser hemofílico, vai ter algum outro tipo de limitação, vai ser diabético. Você vai dizer que é melhor que essa pessoa não exista. Não, vamos cortá-lo, vamos cortar esse embrião fora, porque é melhor que não exista. Essa mentalidade, nós vimos aqui o Monsenhor Sanaújo trazer frases, trazer colocações de um dirigente da Organização Mundial de Saúde dizendo isso. Então nós vemos e identificamos que essa mentalidade de maneira nenhuma se coaduna com o cristianismo e nós não podemos aceitar esse erro, que não é só um erro doutrinário, é um erro que implica em vidas humanas. Então estamos vendo toda essa situação, tudo que envolve a elite globalista, a ONU e as organizações afins, para ver como o cristão deve se colocar diante delas. Tá bem? Hoje encerramos por aqui e semana que vem nós continuamos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, mostre para os seus amigos e conheça também as nossas outras séries, Tesouros da Igreja, todos esses textos maravilhosos que a Igreja nos dá para nos edificar, para nos santificar, para nos elevar, para nos corrigir, para nos direcionar, e também a urgência de Nossa Senhora de Fátima, das mensagens de Nossa Senhora de Fátima, que Deus sempre pediu e segue pedindo, e as terríveis consequências que no atendimento ao que o Senhor pede por Nossa Senhora faz no nosso tempo. Tá bom? Fique conosco, Deus abençoe e até a próxima.